Sabe aquela sensação de quando você tenta fazer uma coisa boa e sem querer acaba queimando o planeta inteiro? Sim, o futuro pode ser aterrorizante. Lasers, inteligência artificial, nanotecnologia. Em breve, a ciência se tornará tão avançada que você poderá mover objetos com o poder da sua mente. Mas alguns desses avanços têm o potencial de acabar com toda a vida na Terra como a conhecemos. Hoje, analisaremos 5 tecnologias que podem nos salvar e destruir ao mesmo tempo. Agora, antes de olharmos para o futuro, vamos voltar ao passado. Há 66 milhões de anos, um asteroide atravessou o espaço e colidiu com a Terra. Ele causou um evento de extinção em massa e eliminou os dinossauros da face da Terra. Uma ameaça como essa ainda é real. No início deste ano, cientistas detectaram um asteroide que tem uma chance diferente de zero de atingir nosso planeta em 2032 e acabar com todos nós. Esse asteroide é chamado de 2024 IR4 e não é a única rocha espacial mortal que pode estar em rota de colisão conosco. Os cientistas já estão levando essas ameaças a sério, e no futuro, talvez tenhamos a solução mais épica para esse problema espacial. Imagine um satélite enorme na órbita baixa da Terra, equipado com um tipo de laser que pode transformar em poeira os asteroides que se aproximam. Parece bastante épico, mas há um problema. Quanto maior for o alvo, maior será o laser necessário para destruí-lo. O asteroide que destruiu os dinossauros tinha apenas cerca de 10 quilômetros de largura. Agora, para destruir uma rocha como essa, precisaríamos construir uma matriz de laser com pelo menos 10 quilômetros de comprimento. Isso é cerca de 100 vezes maior do que a Estação Espacial Internacional. E teríamos que dispará-lo quando o asteroide mortal estivesse a pelo menos 3,3 milhões de quilômetros de distância de nós. Por quê? Bem, talvez eu tenha exagerado na parte de transformar o asteroide em pó. Na realidade, os cientistas estão procurando desviar os asteroides de sua rota em vez de pulverizá-los no local. E isso levaria anos para ser feito. Vaporizar os asteroides seria muito mais épico, mas isso exigiria 10 milhões de vezes mais energia do que a liberada pela bomba nuclear mais poderosa que já criamos. Infelizmente, isso não é realista, mas os lasers podem fazer coisas incríveis. Por exemplo, um laser ultra preciso poderia fazer chover. Ele dispararia pulsos curtos e intensos no ar úmido e desencadearia reações químicas que criariam gotículas. Quando gotículas suficientes se juntam, elas chovem. A criação de nuvens de chuva sob demanda pode ser muito útil em áreas propensas a condições climáticas extremas, como a Califórnia ou o Chile. À medida que a Terra fica mais quente e seca, incêndios florestais mortais se tornam comuns. Poderíamos usar lasers para interromper incêndios florestais, cortando aceiros nas florestas e causando queimadas controladas pelo ar. E os lasers podem ser nossa solução para obter energia renovável ilimitada do espaço. É isso mesmo. Lançaríamos satélites especiais equipados com refletores e transmissores de energia a laser. Esses satélites captariam a energia solar, converteriam essa energia em feixes de laser e a transmitiriam de volta para a Terra, onde poderíamos usar essa energia em nossa rede elétrica. Os lasers são incríveis, mas já vimos filmes de ficção científica suficientes para saber que eles também podem destruir a humanidade como a conhecemos. Se a Terra tivesse um sistema de lasers ao seu redor, imagine o que um país ou uma corporação no caminho da guerra poderia fazer com eles. Ou o tipo de destruição que até mesmo um simples erro de mira poderia causar. Lembre-se de que estamos falando de um laser poderoso o suficiente para mover asteroides. Apenas um erro de disparo da órbita da Terra poderia obliterar uma cidade inteira. Ou, se estivermos falando de um laser extremamente potente do futuro, um erro de disparo poderia ser o fim de um planeta inteiro. Tenho um mau pressentimento sobre isso. A segunda tecnologia que vem com o poder realmente incrível de salvar a raça humana ou destruí-la é a inteligência artificial. Quando se trata de escrever, o ChatGPT pode redigir algo em segundos. É claro que ainda não será perfeito, mas pode realmente estimular sua criatividade. Os robôs estão montando carros em linhas de montagem.
Nos armazéns do Walmart, os robôs estão operando empilhadeiras. Os robôs estão até fazendo cirurgias, não no Walmart. Todos os dias, novas ferramentas de IA ficam disponíveis e cada vez mais pessoas se inscrevem para usá-las. Mas isso pode ser assustador. Por exemplo, será que os humanos conseguirão competir com a IA por um emprego? Há também o problema dos deepfakes. A IA pode criar versões falsas da realidade tão convincentes que não conseguimos distinguir o que é verdadeiro do que é falso. E se algumas dessas realidades falsas levassem a humanidade à guerra? E ainda há a ameaça definitiva de uma IA inteligente se tornar totalmente autônoma e dominar a humanidade. Essa terceira tecnologia foi tirada diretamente de um filme de ficção científica, mas é muito real. Estou falando da nanotecnologia. Milhões de nanobots microscópicos que estão transformando nosso mundo, para o bem ou para o mal. As nanopartículas são incrivelmente pequenas. São tão pequenas que 1 milhão delas pode caber em uma célula. E é claro, as células são microscópicas. Milhares de células caberiam em um único grão de arroz. Mas esses nanobots, bem, é seguro dizer que são supermicroscópicos e também são super eficazes quando se trata de tratar o câncer. As nanopartículas matam as células cancerígenas com grande precisão. Elas podem ser programadas para atingir um caminho direto para o coração de um tumor. Quando atingem o ponto-alvo, liberam as substâncias químicas destruidoras de câncer ou tratamentos genéticos a uma taxa controlada. O melhor de tudo é que esses tratamentos matam as células cancerígenas sem prejudicar o resto do corpo. E a nanotecnologia não serve apenas para combater o câncer. As nanopartículas, chamadas nanossomos, podem ser usadas para reparar a pele e reverter o processo de envelhecimento. Elas podem penetrar na pele onde as partículas maiores não conseguem passar. Quando entram, estimulam a produção de colágeno, o que melhora a textura e a elasticidade da pele. Em algumas décadas, os nanobots nadarão por todo o nosso corpo, fazendo pequenos reparos em nossas células e, basicamente, nos tornando imortais. Alguns cientistas acreditam que os primeiros humanos a viver até os 1000 anos de idade já estão caminhando entre nós. Os nanobots em nossa corrente sanguínea repararão os órgãos que forem danificados, como se estivessem fazendo um ajuste interno contínuo. Esses nanobots nos ajudariam a curar feridas e destruir células cancerígenas. Eles poderiam até mesmo nos ajudar a ver o fim da doença de Alzheimer, da obesidade e do diabetes. Mas mesmo essa tecnologia incrível que poderia nos salvar de doenças e do envelhecimento tem um lado sombrio que poderia nos destruir. Se os nanobots começarem a se replicar de forma incontrolável, estaríamos rapidamente condenados. Essa é a chamada teoria da gosma cinza e descreve como a nanotecnologia pode acabar com o mundo. Os nanobots são microscópicos, mas quando começam a fazer cópias de si mesmos, seu crescimento se torna exponencial. As nanopartículas autorreplicantes começam a consumir todos os materiais orgânicos e inorgânicos da Terra. Elas se tornam um câncer nanotecnológico imparável, intratável e que consome tudo em seu caminho. Eventualmente, os nanobots criariam tantas cópias de si mesmos que transformariam nosso belo mármore azul em uma rocha de gosma cinza. É claro que ainda estamos longe dessa tecnologia, mas, no futuro, é melhor tomarmos cuidado. Os nanobots são pequenos, mas seu impacto pode ser global. Os cientistas teriam que limitar ou banir completamente a autorreplicação dos nanobots bem antes de ela se tornar um problema. Também deveríamos adicionar interruptores para matar a esses nanobots, para garantir. Outra possibilidade assustadora é que governos ou empresas privadas possam usar a nanotecnologia em guerras. As mesmas nanopartículas projetadas para atingir células cancerígenas poderiam ser reprogramadas para destruir tecidos saudáveis. Lembre-se de que os nanobots são minúsculos, você nem consegue vê-los. Eles entrariam em seu corpo sem deixar vestígios. Quando você perceber que algo está errado, já seria tarde demais. Eles estariam atacando suas células. Nas mãos erradas, a nanotecnologia poderia se tornar a arma mais silenciosa e mortal já criada. Não sei, é assustador. Eu sempre torci pela nanotecnologia, mas agora estou feliz pelo fato de essa tecnologia ser muito nova para ser tão avançada. Então, vamos dar uma olhada em outra tecnologia que pode nos salvar ou nos exterminar.
Desta vez, vamos dar uma olhada na tecnologia que pode controlar o clima. Agora, nosso mundo está esquentando, e rapidamente. No último século e meio, todas as nossas fábricas, agricultura e poluição aumentaram a temperatura global em 1,5 graus Celsius. E só vai ficar mais quente. Tempestades mais violentas, incêndios florestais mais quentes e de propagação mais rápida, enchentes em alguns lugares, secas esmagadoras em outros. Tudo isso já está acontecendo. Então, será que podemos fazer algo a respeito do clima para salvar a humanidade de todas essas catástrofes? Bem, sim, podemos. E a resposta para nossos problemas climáticos pode estar na geoengenharia. A ideia é bastante grandiosa. Teríamos que manipular o ambiente em grande escala para fazer as mudanças necessárias para manter a Terra agradável e confortável. Por exemplo, poderíamos tentar resfriar a Terra, refletindo parte da energia do Sol de volta para o espaço. Se nosso planeta refletisse mais luz solar, isso significaria menos gases de efeito estufa e menos aquecimento global. E para fazer isso, teríamos que injetar milhões de toneladas de aerossóis na atmosfera nos próximos 100 anos. Sim, parece um compromisso de longo prazo, mas lembre-se de que os seres humanos podem chegar aos 1000 anos de idade em breve. 100 anos não parece tão ruim. Também poderíamos fazer algo chamado de clareamento de nuvens marinhas. Isso é quando borrifamos gotas microscópicas de água do mar no ar em uma tentativa de tornar as nuvens mais reflexivas. Nuvens reflexivas significam que menos energia solar atingirá a superfície da Terra, e menos energia solar significa menos gases de efeito estufa. Poderíamos capturar o dióxido de carbono da atmosfera e armazená-lo no subsolo. Uma tecnologia de captura de carbono como essa já está sendo desenvolvida atualmente. A única desvantagem é que isso exigiria muita energia, o que de certa forma anula o objetivo de salvar a Terra das mudanças climáticas. Infelizmente, essas teorias que salvam a Terra são apenas teorias. Nosso planeta e sua biosfera são muito complexos. Ao salvar uma coisa, podemos estar prejudicando outra coisa. Aqui está o lado ruim e assustador da geoengenharia. Muitas das soluções propostas podem dar errado, causando uma devastação terrível. Ou o fim da vida como a conhecemos. A injeção de aerossol traz riscos enormes de mudança do planeta. Mexer com a luz do sol não apenas diminuirá a temperatura, ela também pode mudar a forma como os ventos sopram e como a chuva cai. Isso poderia levar a secas mais longas, ciclones mais fortes e clima imprevisível em todo o mundo. Se tivéssemos que interromper a injeção repentinamente, a Terra se aqueceria mais rápido e mais intensamente do que nunca, desencadeando um caos climático ainda mais extremo. Mesmo um pequeno erro de cálculo poderia ter consequências terríveis para a vida na Terra. Eventos climáticos extremos poderiam se agravar e matar milhões de pessoas. Ainda mais assustador, poderíamos causar um super resfriamento e desencadear outra era do gelo. Então, em vez de superaquecer, poderíamos morrer de frio. A geoengenharia pode ser muito promissora, mas parece que no momento é mais provável que ela nos mate. Mas que tal uma tecnologia que aprimora seu próprio cérebro? Deixe-me apresentá-lo a uma interface cérebro-computador. É como a telecinesia, mas real. Em resumo, ela permite que você controle dispositivos apenas com seus pensamentos. Seu cérebro envia sinais quando você pensa ou pretende fazer algo, e um computador capta esses sinais, descobre o que você quer e faz com que isso aconteça. Sem mãos, sem voz, apenas o puro poder da mente. As interfaces cérebro-computador podem revolucionar o que podemos alcançar e talvez, com os seres humanos no banco do motorista, nada poderia dar errado. Bem, vamos ver se esse é o caso. As interfaces cérebro-computador podem promover as mais incríveis mudanças em nossos corpos humanos. Novas inovações podem ajudar pessoas cegas a enxergar. Até mesmo as que nasceram cegas, desde que seu córtex visual não esteja danificado. Essa é a parte do cérebro que processa a visão. Em vez de consertar o nervo óptico, essa tecnologia usa um implante para ativar diretamente os neurônios no centro visual do cérebro, criando imagens que a pessoa pode realmente perceber. É como conectar a televisão diretamente no cérebro. Essa tecnologia também pode tornar as pessoas com deficiência mais móveis. É possível transmitir sinais do cérebro por meio da interface do computador para controlar uma prótese ou uma cadeira de rodas. Se você tiver uma deficiência na fala, uma interface cérebro-computador poderá ajudá-lo a se comunicar. Ela capta sinais de seu cérebro e os traduz em texto ou sintetiza a fala.
Para pessoas com ELA ou paralisia, a capacidade de falar novamente mudará sua vida. A fusão do seu cérebro humano com uma interface de computador poderia trazer toda a profundidade dos recursos de IA como você nunca imaginou. Isso poderia lhe proporcionar memória ilimitada, recuperação instantânea e habilidades de computação sobre-humanas. Com esse computador integrado diretamente em seu cérebro, você seria imbatível. Se vários seres humanos estivessem equipados com essa tecnologia, poderíamos unir nossas mentes conectando as interfaces do computador. Já quis se comunicar telepaticamente com um amigo? Então sincronize suas interfaces cerebrais e comece a transmitir seus pensamentos mais profundos e sombrios. E se os nanobots ainda não nos deram corpos que duram para sempre, poderíamos carregar nossos cérebros complexos em um banco de computadores e obter a imortalidade digital. Mas, como sempre, há um lado sombrio nos cérebros integrados aos computadores. Hoje, os hackers podem atacar seu laptop ou seu telefone. Amanhã, eles poderão invadir seu cérebro. Ao controlar seus pensamentos e invadir seu centro de controle motor, eles poderão até mesmo fazer com que você faça coisas contra a sua vontade. Mesmo usando a interface cérebro-computador atual, os cientistas demonstraram que podem fazer com que uma pessoa mova a mão transmitindo um sinal neural. Imagine ser controlado por controle remoto como um brinquedo. Esse é o meu pior pesadelo. Também poderia ser o fim da privacidade como a conhecemos. Os governos poderiam obter uma leitura da interface do computador e saber exatamente o que você estava pensando, em quem estava pensando e quando. Poderia ser o fim do crime, mas também poderia acabar com suas liberdades. Sabe, pensando em todas essas possibilidades, não sei se estou animado com o que a vida poderia ser ou assustado com o quão sombrias as coisas vão ficar. Nosso planeta está à beira de uma guerra mundial devastadora, totalmente diferente de qualquer outra já ocorrida. O impacto desse conflito na vida das pessoas ao redor do mundo é aterrorizante. Espaço. Quais países seriam pioneiros na luta espacial? Que armas inéditas seriam utilizadas? E será que isso vai acabar? Este é o EC, e isso é o que aconteceria se a Terceira Guerra Mundial fosse travada no espaço. Antes de começarmos a Terceira Guerra Mundial no espaço, vamos analisar as tensões terrestres que nos levam à beira do conflito. Já faz algum tempo que o palco está montado para um grande confronto. Muitas rivalidades geopolíticas estão piorando e podem explodir a qualquer momento além da atmosfera. Está havendo uma competição tecnológica acirrada entre os americanos, a China e a Rússia. Mas essa guerra cibernética não é o único campo em que as nações mais poderosas da Terra já estão disputando. Acordos internacionais, como os tratados de forças nucleares, estão se desgastando. A mudança climática está tornando o Ártico uma posição militar estratégica. Nações desenvolvem tecnologias anti-satélite e espaciais. Com os limites entre a Terra e o espaço cada vez mais tênues, esse barril de pólvora das relações internacionais está prestes a explodir na atmosfera. Se um violento conflito internacional surgisse na fronteira final, será que poderíamos chamá-lo de Guerra Mundial? Bem, debater esse nome não seria muito útil quando a luta estaria se desenrolando em dimensões totalmente novas. Ok, não literalmente em novas dimensões ainda. A guerra ainda estaria limitada pela nossa estrutura física de espaço e tempo. Porém, num futuro mais distante, é possível que surjam guerras interdimensionais. Mas vamos com calma. As tecnologias de guerra espacial seriam muito avançadas para nós neste momento. Países como Índia, Japão e União Europeia, que possuem programas espaciais avançados, precisariam desenvolver um arsenal totalmente novo. Satélites antigos e novos se tornariam componentes ativos de várias máquinas de guerra. Eles poderiam ser transformados em complexos sistemas de comunicação, defesa antimísseis ou feixes potentes de laser. Isso pode parecer ficção científica, e de fato é,
mas é apenas o começo. Cada país em guerra logo teria naves espaciais para combater além das órbitas tradicionais. Essas naves espaciais poderiam ser controladas por humanos e autônomas. No vácuo espacial, seriam similares a jatos de combate avançados com capacidade para manobras complexas, portando armas destrutivas de curto alcance contra naves inimigas e também lasers de longo alcance para atacar alvos na Terra. Entre as novas armas mais assustadoras que poderiam causar estragos e destruição em alvos terrestres estariam as chamadas hastes de Deus. Tudo isso pode parecer pura ficção científica, mas lamento informar que essa pode ser uma possibilidade real. As hastes de Deus seriam hastes densas e pesadas feitas de tungstênio que poderiam ser lançadas de satélites para a Terra. Elas teriam mais de 6 metros de extensão e pesariam cerca de 4,5 toneladas. São conhecidas como projéteis cinéticos acelerados a velocidades incríveis ao descer na atmosfera. No momento do impacto, teriam a capacidade de uma arma nuclear, porém, sem liberar radiação. Cidades inteiras poderiam ser destruídas com o apertar de um botão. Embora a guerra ocorra no espaço, a Terra pode sofrer sérias consequências, mas falaremos disso logo. O conceito dessa arma radical existe desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ele foi criado para a Boeing a fim de desferir ataques devastadores sem a necessidade de usar armas nucleares. No campo de batalha espacial, armas como essas seriam cruciais. Satélites com essas hastes seriam alvos estratégicos para evitar baixas causadas por ataques de meteoros. Um dos locais estratégicos mais essenciais em uma guerra no espaço seria o maior de todos os satélites em órbita, a Lua. Esse corpo celeste é alvo de intensa disputa para estabelecer bases. Também abrigaria artilharia e laboratórios de pesquisa e desenvolvimento para a criação de novas armas. Poderia até ser um campo de batalha, com países atacando as bases uns dos outros ou invadindo paisagens rochosas. Pequeno avanço humano na terrível zona de guerra redefine o seu significado, criando amplas interpretações. Com o conflito espacial em curso, as fronteiras da batalha poderiam expandir ainda mais com o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas. No fim, poderia haver um conflito letal em Marte ou além. As repercussões dessa guerra para os civis da Terra também seriam graves. A ampla destruição de satélites levaria a um colapso global das comunicações, dos sistemas de navegação e da tecnologia de previsão do tempo. A economia seria devastada pelo colapso dos acordos comerciais e os orçamentos dos países mais poderosos seriam exclusivamente destinados aos avanços dos complexos militares industriais espaciais. Mesmo ocorrendo fora da Terra, é impossível escapar desta nova realidade da guerra. Ao olhar para as estrelas à noite, seriam visíveis bombas orbitais até a olho nu. Como seria o desfecho da Terceira Guerra Mundial e sua relação com o espaço? Bem, neste momento é impossível dizer, mas é possível imaginar que essa guerra espacial seria totalmente imprevisível. Não seria apenas sobre conquistar terras na Terra, mas sobre dominar o espaço. O confronto de satélites poderia evoluir para a criação de enormes estações espaciais, impulsionando uma nova era de exploração e conflito profundo. E quem sabe até onde isso poderia chegar? Todos nós sabemos que o Chase morre,
Muitas vezes. Ah, não! Sim, mas não hoje. Bem, hoje queremos lhe mostrar as 9 piores maneiras de morrer no espaço. Espera, o quê? Sim, é isso mesmo. Estamos levando Chase para os lugares mais perigosos do espaço. Alguns deles levarão a mortes bastante horríveis. Por que não podemos fazer um vídeo sobre os lugares mais relaxantes para tirar férias no espaço? Há 200 bilhões de trilhões de estrelas espalhadas pelo espaço. Embora iluminem o universo e nos forneçam o calor necessário para a vida, essas bolas de gás são extremamente letais. Com bastante frequência, as estrelas emitem intensas explosões de radiação e energia, conhecidas como explosões solares. Essas explosões têm tanta energia que tiram a atmosfera dos planetas ao redor e liberam radiação mortal no espaço. A Próxima Centauri é uma das estrelas mais voláteis já descobertas. Por ser uma estrela anã vermelha, ela é pequena, mas possui campos magnéticos extraordinariamente poderosos. Esses campos frequentemente se chocam, provocando erupções solares intensamente violentas. Certa vez, os cientistas relataram uma explosão solar tão intensa que a estrela ficou temporariamente 14.000 vezes mais brilhante do que seu estado médio. Certo, Ben, nada está acontecendo agora. E você disse que era imprevisível. Então como saberemos quando será a próxima grande erupção solar? Os sistemas elétricos estão falhando. Rico, redirecione a energia auxiliar para os sistemas de suporte à vida. Oh não, 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 não. Quando uma onda repentina de partículas de alta energia atinge a sua nave espacial, ela frita todos os componentes eletrônicos. Em questão de segundos, raios X e raios gama atravessariam sua espaçonave e você sofreria de intenso envenenamento por radiação. Não estou gostando nada disso. Com uma explosão direta de explosão solar tão forte, a radiação causaria alterações graves em seu DNA. Você sentiria náuseas e uma fraqueza incrível, sinais de envenenamento agudo por radiação. Ao mesmo tempo, seus sistemas de suporte à vida falhariam e você teria dificuldade para respirar. Levaria apenas 5 minutos para a radiação destruir seus órgãos. A boa notícia é que você provavelmente perderia a consciência e morreria antes que a nave ficasse sem oxigênio. Porque sufocar em uma nave danificada parece muito pior do que uma morte nauseante por radiação. Ah, tudo bem. Desta vez vou voar para mais longe das estrelas que cospem radiação. Há forças invisíveis em ação em toda a vastidão do espaço. Cada estrela, planeta e lua, tudo tem uma atração gravitacional. E se você não manobrar com cuidado, acabará em uma situação bastante desastrosa. Sim, sou um aventureiro espacial experiente. Acho que consigo lidar com a gravidade. Além disso, estou a caminho de um lugar um tanto familiar, Kepler 22b. Você sabe, eu realmente tenho que dar uma segunda chance a este lugar. Esse seria o ROX S-42BB, um gigante gasoso que tem 9 vezes a massa de Júpiter. Sim, ele tem uma força gravitacional incrivelmente forte. O quê? Não! Oh, não, não, não! Não! De novo. A enorme atração gravitacional desse enorme planeta o pegaria na armadilha do poço de gravidade. Poço de gravidade é o espaço ao redor de um objeto maciço como esse planeta que puxa todos os objetos próximos em sua direção, e isso é perigoso. Os propulsores de sua nave não conseguiriam neutralizar essa gravidade. Você seria rapidamente puxado em direção ao gigante gasoso enquanto experimentaria sérias forças G.
você e sua nave não teriam a menor chance contra o Hawks S-42BB. As forças G que você estaria sentindo fariam com que você desmaiasse. Você cairia cada vez mais fundo na atmosfera do planeta até que sua nave se despedaçasse violentamente. E quando a nave se despedaçar, você será lançado em uma tempestade de gases tóxicos e ventos superaquecidos. Seria brutal. Ok, é verdade que a aterrissagem não foi tão suave, mas desta vez vou aterrissar de propósito e sobreviverei. A aterrissagem em planetas com uma atmosfera é extremamente complicada, porque uma atmosfera é cheia de partículas que criam atrito intenso durante a entrada. O atrito intenso gera um calor enorme, e se você não tomar cuidado, sua espaçonave se queimará antes de chegar à superfície. Se Kepler 22b tivesse uma atmosfera semelhante à da Terra, aterrissar lá seria complicado. Seria necessário manobrar cuidadosamente a nave para controlar o calor e a turbulência. Certo, Trav Chase, Trav. Travado, só preciso fazer as curvas em S. Certifique-se de que o lado largo da nave esteja exposto. A essa altura, sua nave espacial está se movendo a 28.000 km por hora. A atmosfera de Kepler 22b criaria resistência, aquecendo o exterior de sua nave a uma temperatura de 2.000 graus Celsius. Se o escudo térmico de sua nave falhar, a cabine ficará insuportavelmente quente em segundos. O que foi? Kepler deveria ser ameno. Isso é quente demais. Uma turbulência intensa começaria a destruir sua nave. Isso significaria descompressão e falha de todos os sistemas de suporte à vida. Mas e a energia auxiliar? Está bem. Kepler! Você ganhou desta vez. Sabe de uma coisa? De todos os planetas do Sistema Solar, a Terra é, na verdade, o único em que ainda não morri. Entendo por que vocês preferem viver lá e não em Marte. Bem, a Terra é um planeta particularmente difícil de aterrissar. Além de navegar pela atração gravitacional e pelo atrito atmosférico, você também precisa desviar de uma tonelada de lixo espacial. Literalmente, estima-se que haja 9.000 toneladas de lixo na órbita da Terra, mais de 100 milhões de pedaços de pequenos detritos e cerca de 25 mil pedaços maiores que 10 centímetros. Coisas como satélites antigos e destroços de mísseis ficam presos aqui. Alguns viajam a velocidades superiores a 8 km por segundo. Isso é 10 vezes mais rápido que uma bala. Não se preocupe, eu cuido disso. Tudo bem. Sim. Sim, eu sabia que isso ia acontecer. As naves espaciais já precisam navegar cuidadosamente pela órbita baixa da Terra, evitando detritos com manobras de rastreamento e de prevenção de colisões. Mas as coisas podem piorar muito. Se não fizermos nada com relação a esses detritos, eles continuarão colidindo e se quebrando em fragmentos menores, formando uma nuvem densa e incontrolável de lixo espacial ao redor da Terra. Esse cenário é conhecido como Síndrome de Kessler, e é ruim, pois pode tornar quase impossível deixar a Terra. Todas as naves espaciais enfrentariam um alto risco de colisão. Até mesmo o menor pedaço de detrito orbital viajando a milhares de quilômetros por hora poderia causar danos catastróficos. Esses dias têm sido realmente difíceis. Toda vez que morro, me sinto cada vez menos como eu mesmo, como uma
como a casca de um homem. Eu só preciso de um lugar para onde possa ir e ficar longe das pessoas e das coisas. Bem, isso funciona perfeitamente, pois sua próxima parada é Tritão, uma das luas de Netuno. Ela não tem coisas nem pessoas. Está bem, ótimo, vamos lá. Tritão é uma das luas mais frias do sistema solar. Sua superfície é tão gelada que reflete quase toda a luz solar que recebe, que para começar é muito pouca. A temperatura da superfície aqui é de aproximadamente 235 graus Celsius negativos, o que a torna o local perfeito para morrer de frio. Até mesmo os trajes mais avançados da Unidade de Mobilidade Extraveicular de Exploração da NASA, desenvolvidos para as missões Artemis à Lua, só suportam temperaturas de menos 173 graus Celsius. E Tritão é muito mais frio do que isso. O quê? O quê? Você me mandou aqui só pra... Rare? Vou me lembrar disso, cara do IC. Em Triton, você não perderia calor imediatamente como na Terra. Isso porque Tritão não tem uma atmosfera, portanto não há ar para transportar seu calor por convecção. Levaria algum tempo para você morrer aqui. Seu coração começaria a desacelerar para 30 batimentos por minuto. O sangue não forneceria mais oxigênio ao seu corpo. Você ficaria completamente entorpecido. Levaria cerca de 1 ou 2 horas para seu corpo congelar. Não estou mais morrendo, de jeito nenhum. Já terminei, está bem? Estou atualizando a nave para que ela me proteja de radiação, temperaturas congelantes, micrometeoroides. Ela vai me proteger de tudo. Boa sorte ao tentar me matar dessa vez, Peter. Isso foi um micrometeoroide, um pequeno pedaço de detrito que pode viajar a dezenas de milhares de quilômetros por hora. Normalmente, eles se queimam na atmosfera de um planeta devido ao seu tamanho minúsculo, mas no espaço são como balas. É muito improvável que a maioria dos astronautas seja atingida por um. Mas Chase é um cara excepcionalmente azarado. Rico, abra a porta! Rico, porta, porta, porta! Não, não, não! Rico! Neste momento, Chase está sofrendo ebulição, que é uma maneira elegante de dizer descompressão, que é uma maneira elegante de dizer que a rápida mudança de pressão está fazendo com que todos os líquidos do seu corpo fervam e evaporem. Sim, esse pode ser o pior de todos. Isso foi ruim, foi muito, muito ruim. Mas se eu continuar trabalhando na nave, estarei seguro. Vou terminar tudo e não serei atingido por outro. Está brincando comigo? Vamos lá! Rico! Oh! Níveis de oxigênio críticos. Não! E isso foi um grande erro. No vácuo do espaço não há pressão de ar, e seu traje espacial acabou de sofrer um golpe, o que significa que a pressão dentro dele mudará e fará com que o ar se expanda. Aquele grande gole de ar que você acabou de tomar, isso está prestes a explodir seus pulmões em 3, 2, 1. À medida que os pulmões são rompidos por dentro, bolhas de ar entram na corrente sanguínea, o que leva a uma embolia que bloqueia o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, como o coração e o cérebro.
Isso leva a um ataque cardíaco, derrame e morte. O espaço é tão traiçoeiro que até mesmo a segurança de uma nave, sim, até mesmo de uma nave atualizada, nem sempre pode protegê-lo. Não há muito que se possa fazer contra a ameaça invisível de um buraco negro com forças gravitacionais tão fortes que sugam até mesmo a luz. Quando você percebe que está perto de um, já é tarde demais. Sim, e provavelmente há um buraco negro bem perto de mim, não há? Oh, meu Deus, há um! Rico, acione todos os motores, ré total! Vamos lá, Rico! Energia auxiliar, Rico! Todos os motores em marcha a ré! Consegui. Droga. Traitor. Oh. Ao ser sugado para dentro de um buraco negro, você sofre tanta atração gravitacional que seu corpo fica literalmente espaguetado. Você se transforma em um longo fio de espaguete humano. Não havia como evitar essa. Foi brutal, cara. Quero dizer, foi quase tão ruim quanto a vez em que você me matou em todos os planetas do Sistema Solar. Espere, como não estou amarrado à nave espacial? Ei! Ei! Não! Rico? Se você puder me ouvir, Envy para fora. Ou Gun Show. Agora mesmo! O espaço é um lugar assustador, é escuro, cheio de radiação mortal e... ninguém pode ouvir seus gritos. Com mais de 5.000 exoplanetas descobertos por aí, Chase tem uma longa lista de destinos para morrer como Próxima Centauri B. Mas essa é uma história para outro. E sim,